A chuva bate contra a janela. O café já esfriou há vários minutos. A televisão continua ligada no fundo da sala. Mas você nem sabe o que está passando. Você apenas está ali. Presente fisicamente. Ausente em tudo o resto. E talvez seja exatamente por isso que este vídeo apareceu para você. Porque existe uma diferença entre estar cansado e estar desaparecendo. Existe uma diferença entre precisar descansar e perder contato com quem você era. Talvez ninguém tenha percebido. Talvez nem você tenha percebido. Mas alguma coisa mudou. Você não reage mais como antes. Não se entusiasma como antes. Não se importa como antes. E o mais estranho é que não aconteceu de uma vez. Foi devagar. Silenciosamente. Quase sem fazer barulho. Um dia você começou a responder mensagens sem vontade. Outro dia começou a cancelar encontros. Depois passou a sentir alívio quando ninguém procurava você. Até que chegou um momento em que o silêncio se tornou mais confortável do que qualquer conversa. E foi ali que algo começou a desaparecer. Não sua vida. Não seu corpo. Mas sua presença. Sua conexão com a própria existência. Você continua funcionando. Mas não sente. Continua produzindo. Mas não vive. Continua respirando. Mas algo dentro de você já não acompanha o mesmo ritmo. Talvez você tenha percebido isso em momentos estranhos. Quando uma boa notícia chegou e você não sentiu nada. Quando uma conquista aconteceu e parecia apenas mais uma obrigação. Quando olhou para uma fotografia antiga e teve a sensação de estar vendo outra pessoa. Como se aquele indivíduo tivesse desaparecido em algum lugar do caminho. A verdade é que ninguém acorda vazio. O vazio é construído. Pequena decisão após pequena decisão. Pequena distração após pequena distração. Pequeno cansaço após pequeno cansaço. Até que a mente começa a operar em modo de sobrevivência. E quando isso acontece, sentir se torna um luxo. Você apenas atravessa os dias. Você acorda. Trabalha. Consome conteúdo. Olha para telas. Resolve problemas. Dorme. Repete. E repete. E repete. Até esquecer quem era antes de tudo isso começar. Talvez o maior problema da vida moderna não seja a exaustão. Talvez seja a anestesia. Porque a dor avisa. Mas a anestesia não. Ela chega silenciosamente. Ela rouba a intensidade das coisas. Rouba a curiosidade. Rouba o interesse. Rouba a capacidade de sentir significado. E quando você percebe, não está triste. Não está feliz. Não está com raiva. Não está em paz. Você apenas está desligado. Existe uma cena que se repete diariamente em milhões de vidas. Uma pessoa sentada na cama. O celular na mão. A tela iluminando o rosto. Vídeo após vídeo. Imagem após imagem. Informação após informação. Mas nada realmente entra. Nada realmente fica. Nada realmente toca. Porque quando algo morre dentro de você, o mundo inteiro começa a parecer distante. Você vê as pessoas rindo. Mas não participa. Você vê a vida acontecendo. Mas sente que está assistindo de longe. Como um espectador preso atrás de um vidro invisível. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora. Talvez você não esteja cansado. Talvez esteja desconectado. Desconectado daquilo que dava significado aos seus dias. Desconectado daquilo que fazia você sentir presença. Desconectado de si mesmo. E existe uma razão para isso. Durante muito tempo você foi treinado para olhar para fora. Mais informação. Mais estímulo. Mais distração.
mais comparação, mais velocidade. Mas ninguém ensinou você a observar o que acontece dentro. Ninguém ensinou você a perceber o momento em que começou a desaparecer. O momento em que deixou de escutar seus próprios pensamentos. O momento em que trocou consciência por automatismo. O momento em que deixou de viver e começou apenas a reagir. A parte mais perigosa disso tudo é que ninguém percebe. Porque por fora você parece normal. Você continua cumprindo suas funções. Continua pagando contas. Continua respondendo mensagens. Continua comparecendo aos compromissos. Mas existe uma distância crescente entre quem você aparenta ser e quem realmente sente que é. E essa distância se transforma em sofrimento silencioso. A boa notícia é que aquilo que desapareceu não necessariamente foi destruído. Talvez apenas tenha sido soterrado. Soterrado por excesso de ruído. Excesso de estímulo. Excesso de pressa. Excesso de sobrevivência. Porque existe uma parte de você que ainda está aí. Observando. E esperando. Tentando chamar sua atenção através desse desconforto que você sente sem conseguir explicar. Talvez este vídeo não seja sobre algo que morreu. Talvez seja sobre algo que está tentando voltar. Mas para isso acontecer, existe uma coisa que precisa morrer primeiro. A distração constante. O piloto automático. A vida vivida sem consciência. Porque ninguém encontra a si mesmo correndo. Ninguém encontra a si mesmo fugindo. Ninguém encontra a si mesmo se anestesiando. A reconstrução começa quando você finalmente para. Quando observa. Quando aceita enxergar aquilo que evitou durante tanto tempo. E talvez essa seja a pergunta que precisa ficar na sua mente hoje. Não o que morreu em você, mas o que ainda está vivo. Porque enquanto existir uma parte capaz de perceber o vazio, ainda existe uma parte capaz de sair dele.